Mais um dia trágico, mais 1.786 vidas perdidas e mais 74.285 casos novos da doença do coronavírus no Brasil. O país chega a 10.796.000 casos confirmados e 261.188 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias bateu um novo recorde, o sétimo em 8 dias. Está em 1.361, com alta de 30% em 2 semanas. Há 43 dias, a média de mortes está acima de 1.000. A média de casos novos está em 57.517. Os epidemiologistas temem que o país tenha 3.000 mortes por dia nas próximas semanas. Insensível a esta tragédia, o presidente Jair Bolsonaro declarou: chega de frescura e mimimi, até quando vão chorar? Vão chorar, presidente, enquanto parentes, amigos e colegas estiverem morrendo, enquanto tiverem medo de um inimigo invisível que a sua covardia não consegue enfrentar. Manaus notificou neste ano 1.073 mortes a mais do que no ano passado. Sempre em busca de uma desculpa para o seu próprio fracasso, Bolsonaro acrescentou: parece que só morre gente de Covid no Brasil. Distorcendo a realidade, o presidente falou que a população está tomada pelo vírus do pavor. Não, presidente, a população está com pavor do vírus. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que o país precisa de saúde, emprego e renda. Primeiro, saúde para a economia poder funcionar normalmente, de acordo com o professor Pedro Halal, ex-reitor da Universidade de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, que fez a maior pesquisa epidemiológica sobre Covid no Brasil e que o governo tentou calar com processo administrativo. 195.000 vidas teriam sido poupadas se o governo federal não tivesse tomado medidas tão vexatórias no enfrentamento à pandemia. Com unidades de terapia intensiva lotadas, as pessoas morrendo por falta de capacidade do sistema de saúde de atender a todos. Isso aconteceu na Itália um ano atrás. Desde aquela época, as medidas de isolamento social servem para poupar o sistema de saúde e as vidas humanas à espera da vacina, que aqui chega muito devagar por falta de iniciativa do governo federal. Bolsonaro chegou a dizer que, como o Brasil tem 200 milhões de habitantes, as companhias farmacêuticas deveriam vir aqui vender vacina. Só que o mundo tem 7 bilhões 750 milhões de seres humanos. A concorrência é enorme e a procura muito maior do que a oferta, com estados e municípios pressionando por causa da falta de vacinas. O governo federal anunciou que está negociando com os laboratórios Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e União Química, que representa a vacina russa Sputnik V, mas não deve haver entrega de quantidades significativas antes da metade do ano. Como o governo só deve receber 38 milhões de doses em março, quase 8 milhões a menos do que o previsto no mês passado, não será possível vacinar todos os maiores de 60 anos até o fim de abril. Os maiores de 60 anos são 75% dos que morrem de Covid-19. Se incluir os maiores de 50 anos, são quase 90% das mortes. No mundo inteiro já são 114 milhões e 600 mil casos confirmados e 2 milhões 589 mil mortes. Mais de 91 milhões e meio de pacientes recuperaram, cerca de 21 milhões e 400 mil apresentam sintomas leves e pouco menos de 90 mil estão em estado grave. Depois de 6 semanas de queda, o número de casos de Covid-19 voltou a crescer na Europa. Mais de 1 milhão de infecções foram confirmadas na semana passada, um aumento de 12%. Nesta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou para o risco do relaxamento descontrolado das medidas de prevenção ao contágio. A situação é preocupante, especialmente nos países da Europa Central e da Europa Oriental, que sofreram mais na segunda onda de contaminação. A mutação identificada no fim do ano passado na Inglaterra já circula em todos os países europeus, a da África do Sul em 26 e a de Manaus em 15. Como provocam uma carga viral mais forte, essas variantes podem ser mais perigosas e estão atingindo uma população mais jovem. A Itália vetou a exportação para a Austrália de 250 mil doses da vacina da Universidade de Oxford do laboratório AstraZeneca, alegando que estão faltando vacinas na Europa.
cerca de 295 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 82 milhões nos Estados Unidos, onde 54 milhões receberam pelo menos uma dose, 28 milhões tomaram 2 doses, 58 milhões na China, 37 milhões na União Europeia, 21 milhões no Reino Unido, 17 milhões na Itália, 9 milhões e meio na Turquia, 8 milhões e meio em Israel, o país mais adiantado proporcionalmente. No Brasil foram mais de 10 milhões, 135 mil doses, 7 milhões 671 mil receberam pelo menos uma dose, 2 milhões 464 mil já tomaram as 2 doses necessárias à imunização. A China, o país de origem da pandemia, que conseguiu controlar o vírus, estabeleceu em 6% a meta de crescimento para este ano. Nos Estados Unidos, os novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada foram 745 mil, um pouco acima dos 736 mil da semana anterior. A média de 2019 foi de 218 mil demissões por semana. O pico anterior à pandemia, de 695 mil, foi atingido em outubro de 1982. Nesta sexta-feira, sai o relatório de emprego relativo a fevereiro, o primeiro mês completo do governo Joe Biden. Os economistas preveem um ganho modesto de postos de trabalho, mas há uma forte expectativa de uma grande recuperação da economia americana quando a pandemia for controlada. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Facebook e dê um like em Quarentena News, siga se gostar, Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair da rua, e muito obrigado pela sua atenção.